Olá, todos interessados e curiosos. Bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. Cada uma pessoa é um mistério que precisa ser resolvido. Se você passa a vida inteira tentando resolvê-lo, não diga que perdeu tempo. Eu tenho trabalhado nesse mistério a vida toda, porque eu quero ser uma pessoa. A história de hoje é sobre a vida de um dos maiores escritores russos, sobre o Fyodor Dostoiévski. O Fyodor Mikhailovich Dostoiévski é talvez o escritor mais misterioso da Rússia. Ele conquistou a reputação de mistério entre os especialistas literários, embora, na verdade, ele nunca tinha escondido nada, nem em sua biografia, nem em suas obras literárias. Ao mesmo tempo, Dostoiévski talvez é o escritor russo mais difícil de entender também. A literatura dele pode ser comparada ao ouvir uma música clássica. No início, nada fica claro. É preciso amadurecer, crescer, se tornar sábio para poder entender a ideia dos livros. Para entender Dostoiévski, é preciso entender como ele viveu. Afinal, tudo o que ele escrevia e proclamava foi o que ele mesmo viveu e sentiu durante a sua vida. Ele estava à beira do abismo. Ele olhou a própria morte nos olhos, ele desceu ao inferno e voltou de lá para se tornar um dos maiores escritores clássicos. Do lado paterno, a família de Dostoiévski tem origem de ano 1506, quando um grão-duque da dinastia Rurikovich doou uma propriedade de terreno de uma aldeia de Dostoiévo para um ancestral do Dostoiévski. E daí que vem o sobrenome Dostoiévski, que significa aquele que é do Dostoiévo. O Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou em dia 30 de outubro de 1821. Ele nasceu em um hospital para pobres, onde o pai dele, Mikhail Dostoiévski, trabalhava como um médico. A família toda morava no terreno desse hospital. O Fyodor era o segundo de 7 filhos e foi o filho mais emotivo e mais curioso. Ele gostava de conversar com os pacientes do hospital, apesar de proibição do pai. O pai do Fyodor, Mikhail Andreevich Dostoiévski, era muito severo, cruel, ciumento e muito temperamental. Mas ele gostava muito de aprendizagem e incentivava a aprendizagem dos seus filhos. Ele mesmo ensinou as crianças a ler e a falar latim. A mãe dele, Maria Fyodorovna Nechaeva, pelo contrário, era uma mulher muito quieta, calma, tranquila, amava infinitamente os seus filhos e dava a todos eles o amor e carinho, um pouco diluindo o caráter raivoso do pai. O Fyodor adorava ler. Na casa deles tinha uma biblioteca riquíssima que possuía clássicos russos e clássicos estrangeiros. E os livros eram para o Fyodor uma janela para um mundo de aventuras e de acontecimentos surpreendentes. Aos 9 anos, o Fyodor sofreu o seu primeiro choque psicológico, muito grave. Na frente dele, um vagabundo bêbado estuprou e matou uma menina, uma amiga do Fyodor, com quem ele brincava no jardim do hospital. A menina morreu sangrando. O pequeno Fyodor tentava pedir socorro e chamar alguém, mas infelizmente não teve tempo para socorrer a menina. Após esse incidente, o Fyodor ficou muito traumatizado e retraído. Ele, de uma criança social e ativa,
se tornou um fechado e silencioso e mergulhou completamente na sua leitura. Em 1831, o pai comprou uma pequena propriedade, uma casa rural, tipo uma fazenda, numa aldeia. E lá os filhos, primeiramente na vida, conheceram a Rússia rural. Viajando para lá, o Fyodor teve o primeiro contato com a natureza. Ele ficou encantado com floresta, com extensões infinitas da sua pátria, com as árvores, com a grama, com as paisagens e com o cheiro da natureza. As impressões dessa viagem foram posteriormente refletidas nos romances dele, tais como Gente Pobre, Demônios, e também ele escrevia muitas impressões nos seus diários. Em 1837, o Fyodor sofreu mais 2 choques. Em 27 de janeiro, morreu o Alexandre Pushkin, o maior poeta e escritor russo, adorado e muito amado pelo Fyodor. Ele morreu depois de um duelo. E um mês depois da morte do Pushkin, faleceu de tuberculose a mãe do Fyodor. Ele estava com 16 anos e estava sofrendo muito pelas 2 perdas pesadas para ele. Ele declarava que se não fosse a morte da mãe, ele estaria de luto pela morte do Pushkin. Após da morte da mãe, o pai enviou os 2 filhos, o Fyodor com o seu irmão, Mikhail, para uma escola militar em São Petersburgo, para eles se tornarem engenheiros militares. E o próprio pai abandonou a medicina, abandonou o serviço de hospital e ele se mudou com os outros filhos para aquela casa rural daquela aldeia que ele comprou, onde o pai tentava comandar os servos e dar um jeito do terreno, das plantações e de agrícola. A saúde do próprio pai também piorou, porque ele começou a beber muito. A escola militar, onde foram matriculados 2 irmãos Dostoiévski, tinha disciplina muito rígida e o ensino de treinamentos foram rigorosos. O Fyodor não gostava de ficar lá e não entendia o porquê que ele estava lá nessa escola. Ele acreditava que isso não é o lugar dele. Ele odiava tudo que teve a ver com coisas militares e toda a atividade militar dava tédio para ele. Ele continuava a ler muito e começou a escrever os seus próprios textos, e isso na época era a única felicidade dele. No meio da noite ele costumava escrever alguns textos no seu caderno à luz de vela. No início, os colegas riam dele, considerando Dostoiévski excêntrico e um estranho, mas depois eles passaram a respeitar o Fyodor devido ao fato de ele ser muito culto, cheio de conhecimento da literatura, e ele, além de tudo, defendia alguns alunos injustamente punidos, e também ele gostava de discutir com os professores da escola. Na época do estudo, o Fyodor Dostoiévski teve também um outro problema: pobreza. A propriedade familiar daquela aldeia que o pai adquiriu alguns anos atrás, ela faliu e envolveu o pai numas dívidas. Para não se destacar entre os seus colegas ricos, o Fyodor pedia várias vezes ao pai que ele enviasse mais dinheiro, porque enquanto os colegas tomavam o chá com açúcar, o Fyodor, por causa da pobreza e da falta de dinheiro, foi forçado a beber apenas água quente. E ele escrevia várias vezes uma carta atrás da outra pedindo dinheiro, e uma vez o pai enviou uma resposta dizendo que não vai dar mais dinheiro, não vai ter mais, porque está sendo difícil e a situação está meio complicada, e o pai ainda tem os outros filhos para sustentar, os outros irmãos do Fyodor. E outra coisa é que o Fyodor não sabia usar dinheiro, ele não sabia gastar racionalmente, ele gastava sempre sem pensar. E mais tarde, no futuro, já na vida adulta, isso vai se tornar um dos grandes problemas dele. Em 1839, o Fyodor sofreu mais um outro trauma psicológico. Faleceu o pai dele.
E isso foi uma história muito sombria e misteriosa. Segundo a versão oficial, o pai dele teve um ataque cardíaco. E segunda versão é que ele foi assassinado pelos seus servos da sua propriedade, por causa da sua natureza cruel e por causa do despotismo. Dizem que o pai dele oprimia muito os seus servos, fazia muita violência, batia neles e tratava os funcionários com crueldade, e não aguentando mais esse despotismo, eles se juntaram e mataram o seu dono. Ao saber dessas notícias todas, o Fyodor sofreu, como foi dito na época, o seu primeiro ataque nervoso. Posteriormente, isso terá um nome científico e vai ser chamado de epilepsia. Essa epilepsia vai acompanhar o Fyodor durante a vida toda, e ele até vai passar essa doença para um personagem do seu livro. Epilepsia foi, na época, uma doença sagrada, porque, segundo a lenda, o profeta Maomé, Napoleão, o Van Gogh e várias outras pessoas históricas também sofriam com essa doença. Descreviam que antes de uma convulsão, a pessoa sente certa aura, algum prazer inexplicável, depois de qual a pessoa perde consciência, desmaia e entra em câimbras e convulsões. Depois disso, surge uma dor de cabeça insuportável que às vezes permanece por alguns dias, e isso causava as características normais do Dostoiévski e explicava o porquê que ele ficava muito nervoso, muito triste, muito estressado e sempre mal-humorado. Agora, depois da morte do seu pai, deixado sem o controle dele, o Fyodor decide que não será mais militar, que ele vai se dedicar totalmente à literatura e vai escrever os seus livros. Ele quer ser escritor e quer escrever os seus próprios livros. Futuramente, um dos temas principais das suas obras será o problema entre pais e filhos, que também será traçado em quase todas as obras e todos os romances dele. Concluindo a escola militar, o Dostoiévski aluga um quarto para si. Ele recebe uma patente militar e posteriormente ele vai recusar desse patente. Também ele vai recusar aos seus direitos na herança de possuir as terras e os camponeses. Em 1843, o Dostoiévski começa a escrever os seus primeiros textos e profundamente mergulha a escrever as suas próprias obras e literaturas. Em 1845, ele termina o seu primeiro livro, Gente Pobre, que fez um grande sucesso. O livro foi muito apreciado pela comunidade literária, incluindo duas pessoas importantes da literatura russa, o Nicolau Nekrasov e Vissarion Belinsky. Com 24 anos, o Dostoiévski se torna famoso. Fyodor participa nas comunidades literárias e conhece umas novas pessoas. Os seus textos começaram a ser publicados em revistas e em jornais. Uma revista literária naquela época era como se fosse uma televisão ou como se fosse internet e redes sociais agora. Naquela época, a revista literária foi um dos principais lugares onde quase todas as informações importantes foram impressas e publicadas. E também nessas revistas foram publicadas uns romances e alguns contos de escritores que foram divididos por partes, um capítulo por uma vez. E o romance do Fyodor Dostoiévski estava sendo publicado também, o romance Gente Pobre, o primeiro romance dele. O Dostoiévski começa a frequentar uns encontros literários. Um deles foi onde discutiram uns livres pensadores e espalharam algumas suas ideias filosóficas
trocavam os seus pensamentos. A Rússia naquela época era uma monarquia e não foi possível proclamar abertamente umas ideias ocidentais. Naquela época, o Fyodor começa a ter muita proximidade com o Belinsky, que passou para o Fyodor as suas ideias de socialismo e algumas suas filosofias ocidentais. O Fyodor concordava com todas as ideias e aceitava, achando que o Belinsky com ele tem muita coisa em comum, menos religião. Porque o Belinsky era ateu e o Dostoiévski não conseguia tirar do seu coração o Deus. A principal questão que me atormentava conscientemente e inconscientemente durante a minha vida toda é a existência de Deus. Se alguém me provasse que o Deus está fora da verdade e a verdade está fora de Deus, então seria melhor para mim permanecer com o Deus do que com a verdade. O Dostoiévski vai escrever isso alguns anos depois. Inspirado com a sua fama e com o seu primeiro sucesso, Dostoiévski escreva os outros romances. Mas estes romances não obtiveram sucesso e foram recebidos com frieza e até mesmo com escárnio pelos seus amigos escritores, incluindo o Belinsky. Mas quem dava sempre o apoio para ele e que sempre continuava no lado do Fyodor foi o irmão dele, o Mikhail. Ele era muito próximo ao Fyodor sempre. Em 1847, o Dostoiévski conheceu Mikhail Petrashevsky e se tornou um participante das reuniões chamadas Sextas-feiras do Petrashevsky, que passavam na casa dele. Naquele período, o Fyodor já tinha brigado com todos os outros seus colegas da sociedade literária, inclusive com o próprio Belinsky, e ele cortou todos os contatos com os literários com quem inicialmente ele era próximo. Ele passou a ser um membro da organização do Petrashevsky e se inspirou muito com as ideias e filosofias novas. Nas reuniões das sextas do Petrashevsky, o Fyodor também narrava e citava alguns textos, proclamando algumas ideias revolucionárias. A biblioteca do Petrashevsky teve uns livros proibidos da Rússia, que foram algumas filosofias ocidentais sobre a história dos movimentos revolucionários, sobre socialismo, sobre ateísmo e filosofia materialista. O Petrashevsky defendia a democratização e era a favor de mudança do sistema político e queria a liberdade dos servos e camponeses. Em reuniões das sextas de Petrashevsky, os assuntos foram dedicados à organização de uma sociedade secreta que passava umas ideias revolucionárias na cabeça do povo e empurrava as pessoas à luta revolucionária. Entre o grupo da sexta-feira de Petrashevsky tinha um traidor que denunciava a polícia sobre tudo o que estava acontecendo e quais ideias foram desenvolvidas naquelas reuniões. E em 1849, o Petrashevsky, junto com várias pessoas associadas a ele, foram presas. Eles foram condenados à morte. E entre essas 20 pessoas estava o Fyodor Dostoiévski. Naquela reunião, quando a polícia invadiu a casa, o Dostoiévski estava citando uma correspondência entre o Belinsky, aquele seu amigo, com uma outra pessoa, onde o Belinsky, que era ateu, narrava um monte de coisa má e provocante sobre a religião russa e afirmava que o povo russo não possui nenhum sentimento religioso. Atualmente, isso pode parecer um absurdo que uma pessoa pode ser condenada por causa de uma citação dos pensamentos dos outros. Mas naquela época, o imperador Nicolau I temia as ideias revolucionárias e ninguém estava entrando em detalhes. Se você estava junto com um grupo indicado, a polícia te pegava com todo mundo e acabou. Ninguém entrava em detalhes, ninguém tentava entender e descobrir a verdade. Com 28
8 anos, o escritor Dostoiévski, que só começou a ser famoso e começou a fazer sucesso, estava junto com os outros 20 condenados numa praça, esperando a sua morte. Lá, leram a sentença de morte para todos nós. Eu fiquei em sexto. Chamaram 3 de cada vez. Eu não tinha mais do que 1 minuto de vida. Ele estava parado, sentindo o cheiro da morte, aguardando a morte. Na frente de todo mundo, um dos condenados enlouqueceu, mas o tiro não aconteceu. Após o veredito, a execução, foi anunciado que a pena de morte seria substituída por um exílio e prisão de 8 anos. Depois o prazo foi diminuído para 4 anos. Então Dostoiévski recebeu 4 anos de exílio e foi algemado e mandado para cumprir a sua pena numa prisão da Sibéria, na cidade de Omsk. Essa execução simulada foi especialmente planejada pelo imperador para punir e para amedrontar severamente os participantes. Mas foi ordenado que tudo parecesse natural e passasse de acordo com as regras da execução. Em trabalhos forçados na Sibéria, o Dostoiévski estava entre ladrões, assassinos, bandidos, marginais, estupradores, e ele, cujo crime foi ler uma correspondência, estava no meio das pessoas de fundo da sociedade. O trabalho forçado passava nas condições difíceis num canteiro de obra, onde o Dostoiévski precisava carregar pedras, cimento, tijolo, sob uma geada de 30 graus negativo de frio, sem comer direito, sem dormir direito. Como ele não morreu igual muitas outras pessoas da prisão, só Deus que sabe. O próprio Dostoiévski acreditava que o que ajudou a ele a sobreviver foi um evangelho que uma mulher deu para ele. O evangelho estava debaixo do meu travesseiro. Eu mesmo o lia e o lia em voz alta para os outros. E até ensinei um prisioneiro a lê-lo. Agora, o Evangelho do Dostoiévski está guardado na Biblioteca Estatal de Moscou. Durante todo o período de exílio na prisão, o Dostoiévski escrevia umas cartas ao seu irmão Mikhail. E ele sempre apoiava e ajudava a ele. Numa das cartas ao seu irmão, ele escreveu: "Irmão, eu não estou triste, não estou desanimado. A vida está em todo lugar. A vida está em nós e não no exterior. Agora, mudando de vida, estou renascendo em uma nova forma." 4 anos passados entre assassinos e ladrões viraram a vida do Dostoiévski de cabeça para baixo e mudaram completamente os pensamentos que ele tinha. Ele escutou e ouviu tantas histórias de assassinos reais e conheceu uns fatos tão chocantes e rigorosos sobre as vidas das pessoas. E engraçado, mas futuramente o Dostoiévski começou a sentir pena desses prisioneiros e começou a amar eles. Passou a amar aqueles que inicialmente ele odiava, tinha nojo e tinha pavor. Mais tarde, essa experiência vai ser refletida quase em todas as obras e quase em cada livro dele. As personagens vão ser criados com a inspiração e com a influência das pessoas reais, e muitos homens dos romances do Dostoiévski vão violar os mandamentos bíblicos, que são não roubar, não matar, não mentir, honrar seus pais. O período da prisão foi um ponto de virada do Dostoiévski. De um indeciso buscador de verdade no homem, ele se transformou numa pessoa monarquista e profundamente religiosa, cujo ideal para o resto da vida será o Deus. Após de ser liberado, Dostoiévski ficou alistado no exército e foi transferido como militar para a cidade chamada Semipalatinsk, que hoje em dia a cidade faz parte do Cazaquistão e o nome é Semey.
Nessa cidade, ele se apaixonou pela primeira vez pela Maria Dmitrievna Isaeva. Ela era uma mulher casada, o marido dela foi um funcionário oficial e era um alcoólatra que bebia muito e acabou morrendo. Algum tempo depois, em 1856, ela se tornou a primeira esposa do Dostoiévski. Mas esse casamento não foi feliz. Ele estava atormentado pelos crises epilépticos e a Maria Dmitrievna tinha muito medo disso. No mesmo ano, Dostoiévski recuperou seu título de nobreza e recebeu permissão para publicar de novo os seus livros. No final de dezembro de 1859, o Dostoiévski retornou ao São Petersburgo com a sua esposa e um filho dela, com enteado dele, chamado Pavel. Ele precisava de tempo para novamente se formar como escritor. Ele começou a escrever um livro atrás do outro, mas infelizmente sem sucesso. A esposa dele era doente de tuberculose e constantemente ela demonstrava repreensão pela pobreza e pela falta de dinheiro. E esse problema de pobreza sempre permanecia na vida do Dostoiévski. O Dostoiévski precisava de uma segunda estreia literária e ele vai conseguir criar um romance que vai fazer uma explosão entre os leitores, mas antes disso, junto com seu irmão Mikhail, em 1861, o Dostoiévski criou sua própria revista literária e política chamada Vremya, onde o Fyodor publicou o seu novo romance Recordações da Casa dos Mortos. E esse romance foi baseado na experiência que ele tinha no exílio. O Dostoiévski descreveu a vida e os caracteres dos prisioneiros. Essa obra dele realmente bombou. O romance novo chocou e surpreendeu os leitores e os críticos. Para seus contemporâneos, As Recordações da Casa dos Mortos foi algo fora do comum, foi algo fora do normal. Antes de Dostoiévski, ninguém tinha revelado esse assunto, ninguém tinha levantado esse tema da vida dos condenados. Uns críticos literários compararam As Recordações da Casa dos Mortos com a Divina Comédia do Dante, que desceu ao inferno e descreveu isso no seu livro. Também a obra do Dostoiévski foi comparada com o afresco Juízo Final do Michelangelo. E finalmente a fama voltou ao Fyodor Dostoiévski. Mas ele ficava muito indiferente da fama e não se importava com ela. A única questão foi realmente questão financeira. Ele fez a sua primeira viagem para a Europa, de qual ele voltou cheio de certeza que o caminho ocidental, com as suas ideias, não é nada bom para a Rússia. Em 1863, o Dostoiévski passa por umas dificuldades de novo. A revista literária dele e do irmão, o Vremya, se fechou por causa de uma publicação provocativa. Também a esposa dele cada vez estava piorando com a sua saúde. A tuberculose fez ela começar a ficar enlouquecida. E o enteado do Dostoiévski só dava trabalho, ele não queria estudar, só exigia dinheiro. E nesse período aconteceu mais uma mudança na vida do escritor. Ele se apaixonou pela uma mulher jovem, chamada Apolinária Suslova, que será uma mulher fatal na vida dele. O nome dela é Apolinária e o apelido é Polina. Futuramente, o Dostoiévski vai criar suas personagens femininas inspiradas no caráter da Apolinária Suslova. E ela vai ser representada nas mulheres como Polina no romance Jogador, Nastassia Filipovna em Romance Idiota, Katarina Ivanovna em romance Os Irmãos Karamazov e a amante do príncipe Volkonsky em Insultados e Humilhados. Todas essas personagens femininas foram inspiradas no protótipo real da Apolinária Suslova. Como tudo se começou entre eles?
Um dia, o Fyodor Dostoiévski recebeu um bilhete onde a Polina declara seu amor por ele. Eles já tinham se conhecido, ela era uma escritora também e, além de tudo, ela foi feminista, ela foi uma nihilista, foi mulher emancipada e foi a única mulher que frequentava reuniões literárias, onde tiveram apenas homens. Naquela época, para a mulher era nem pensar sair de casa sozinha ao lugar onde tiveram só homens, numas reuniões literárias e tal. Nenhuma mulher frequentava isso. A mulher precisava se dedicar para a família, para filhos e casa. E a Apolinária foi mulher muito atípica, era muito educada, era culta, inteligente e escrevia seus próprios textos. E o Dostoiévski publicava alguns artigos dela em sua revista Vremya. E Apolinária era, além de tudo, uma mulher bonita. Ela tinha um poder de demônio e deixava todos os homens loucos. O Dostoiévski futuramente chamava ela de uma mulher infernal. E ele se apaixonou perdidamente por ela também. Mas foi um relacionamento muito complicado, porque o Dostoiévski estava num período complicado. Ele estava cheio de dívidas por causa da revista que precisava fechar e não tinha como pagar para os credores. Também ele estava com uma esposa doente e agora surgiu essa paixão louca e doida. E eles precisavam de se encontrar escondidamente na casa do irmão do Fyodor, que não gostava nada disso. A Apolinária, ela era realmente meio louca. Ela tinha umas ideias estranhas, provocava e zombava o Dostoiévski, arrumava umas brigas, dizendo que ela ia para um outro amante na Europa, depois ela dizia que vai se mudar para os Estados Unidos, ou ela pretendia cometer suicídio, ou matar o imperador, e ela pedia o Dostoiévski o tempo todo que ele se divorciasse da sua esposa e pertencesse apenas para ela. E uma vez ela viajou para a Europa para o seu amante mesmo, que foi um estudante jovem de uma universidade. O Dostoiévski, quando ficou sabendo disso, foi atrás dela. E estando sem dinheiro na Europa, ele, pela primeira vez na vida, começou a jogar roleta. E naquela época, a roleta se tornou a segunda paixão do Dostoiévski. Mas, infelizmente, o Dostoiévski não tinha sorte nenhuma na roleta. Ele perdia o tempo todo cada um jogo. E perdia também não apenas dinheiro dele, mas também o dinheiro da própria Polina. E poucas das vezes que ele ganhava, ele usava esse dinheiro também para jogar. E perdia tudo de novo. Com o tempo, o Dostoiévski percebeu que Apolinária não amava ele como pessoa, mas sim ela amava a imagem do Dostoiévski, a imagem do sofredor e de mártir, que o Dostoiévski refletia no seu romance Recordações da Casa dos Mortos. A Apolinária amava essa imagem, essa imaginação da sua cabeça. Ela não amava o próprio Dostoiévski, ela amava uma imagem e um retrato de sofredor da sua obra. E brevemente, não conseguindo o divórcio do Dostoiévski, ela abandonou o Fyodor. Mas ele vai continuar sofrendo por ela durante muitos anos para frente, e durante um período bastante longo eles vão mantendo uma troca de cartas. O Dostoiévski deixou ela na Europa e voltou para o São Petersburgo. Junto com o seu irmão Mikhail, o Dostoiévski lançou uma nova revista literária chamada Epocha, que infelizmente não vai durar por muito tempo, porque em 1864 a esposa do Dostoiévski faleceu e logo em seguida morreu o irmão Mikhail, que era muito mais do que irmão. Ele foi um grande apoiador e a pessoa mais próxima do Fyodor.
Com a morte do irmão, o Fyodor Dostoiévski ficou com mais problemas financeiros, porque ele assumiu a responsabilidade de pagar as dívidas do irmão e também ele teve um enteado para sustentar. Dostoiévski já estava meio envelhecido, muito fraco com a sua saúde, sofrendo com a epilepsia, ainda por cima estava endividado e ele começou a entrar numa depressão e sofrer de solidão, porque ele não tinha mais ninguém próximo dele. O irmão morreu, a esposa morreu e ele começou a trabalhar sobre a história Crime e Castigo. E ele pediu dinheiro emprestado nas revistas literárias, mas sabendo das dívidas dele, ninguém teve tanto interesse e tanta intenção em atender esses pedidos. E em 1866, a necessidade e as dívidas levavam o Dostoiévski a uma atitude desesperada. Ele fechou um contrato semelhante a uma aposta. O Fyodor deveria escrever um novo romance em 4 meses. Depois, o editor deveria criar uma edição de Dostoiévski em 3 volumes e pagar para ele uma grana com qual o Fyodor poderia cobrir todas as suas dívidas. Se o Dostoiévski não conseguir concluir a promessa a tempo, a editora fica com todos os direitos autorais pela publicação de livros do Dostoiévski. Então, Dostoiévski abandona o Crime e Castigo e se envolve em novo romance. O novo romance vai se chamar de Jogador. O Dostoiévski nem precisa inventar nada. Ele pega a sua própria história de amor com a Polina e junta essa história com o jogo de roleta. Ele junta a paixão pela mulher com a paixão pelo jogo. E isso se transforma rapidamente numa história de romance. Mas o prazo dado era muito curto. E o Dostoiévski percebeu que não vai conseguir fazer o trabalho sozinho. Ele convidou uma taquígrafa chamada Anna Grigorievna Snitkina. Ela era uma mulher jovem de 22 anos mais nova do que o Dostoiévski. E o Fyodor foi o escritor favorito dela. Ela lia e conhecia todos os romances dele e adorava o estilo. Ela vai à casa dele com alegria e ansiedade, mas o primeiro encontro não foi nada bom. O Dostoiévski estava nervoso, muito rude, estava mal-humorado, xingava a cada detalhe, implicava e sempre esquecia o nome dela. No dia seguinte, ela veio de novo para recusar o trabalho com ele, porque ela ficou ofendida e não gostou de ser tratada dessa maneira, mas o Dostoiévski já foi uma outra pessoa. Ele pediu desculpas e eles começaram um novo romance. O Fyodor estava narrando e ela estava anotando o que ele dizia. Durante os intervalos para o chá, eles conversaram e o Fyodor começava a se abrir com ela. Ele contava para ela toda a sua história de vida, contou sobre a sua infância, sobre o relacionamento com o pai, sobre o exílio, sobre prisão, sobre todas as dívidas e o contrato com o editor, e contou também sobre o relacionamento e sobre a sua paixão pela Polina. A Anna trabalhava com toda dedicação, com toda rapidez e força e digitava e trabalhava às vezes durante as noites para conseguir terminar o romance a tempo. Afinal, o romance foi criado em 26 dias e foi entregue à editora a tempo. Depois disso, Dostoiévski ofereceu para Anna continuar a trabalhar junto com o romance Crime e Castigo. Ela aceitou e o Dostoiévski voltou ao romance e escreveu uma das suas melhores obras junto com Anna. Logicamente, ele se apaixonou pela Anna, mas ele estava morrendo de vergonha de confessar a ela o seu sentimento, porque ele era muito velho, 22 anos mais velho que ela. Ele inventou uma história dizendo que ele pretende escrever um outro romance sobre uma história de um pintor velho
que se apaixonava pela sua assistente nova. E uma vez, na hora de chá, ele perguntou a ela: imagine se isso acontecesse na realidade, se um pintor velho se apaixonasse pela sua assistente nova. Qual seria a reação da assistente? A Ana entendeu tudo perfeitamente e respondeu: eu diria que eu te amo e vou te amar para sempre. Em fevereiro de 1867, ela se torna a segunda esposa do Dostoiévski e eles vão passar a lua de mel para a Europa. O Fyodor finalmente estava feliz. Ele amava muito a Ana, ele tratava ela com toda a ternura, com carinho, e em 1868 ele se torna a primeira vez na vida o pai. Eles tiveram uma filha, mas infelizmente em 2 meses a criança morreu. Em 1869, na Itália, nasceu mais uma filha e eles chamaram ela de Lyubov. Ao invés de 3 meses planejados, eles ficaram na Europa durante 4 anos. Lá, o Dostoiévski escreveu o romance Idiota e na Europa ele fica obsessado pelo jogo de roleta. Ele perdia constantemente e tinha um azar catastrófico. Ele começou a vender as coisas de casa. Ele levava as coisas para a casa de penhores. Ele levava tudo: alianças, pertences da Ana, os presentes de casamento que eles recebiam. E toda vez que ele perdia, ele pedia perdão para Ana. Ele beijava os pés dela e jurava que isso foi a última vez. Mas ele voltava à roleta repetidamente. Ele voltava e voltava e voltava. A Ana entendia que não pode fazer nada, que a única coisa é tolerar. Em um belo momento, tudo isso se termina por si só. Ele escreveu para a esposa: uma grande coisa me aconteceu. A minha maldita fantasia que me atormentava por 10 anos desapareceu. Por 10 anos eu sonhei em vencer. Agora tudo acabou. A Ana obviamente não acreditou, mas ele realmente parou de julgar. Como escrevem os biógrafos, ele sonhou com o seu pai como um pesadelo. E o Fyodor interpretou esse sonho como um sinal de algo terrível e ele nunca mais voltou a jogar. Em 1870, eles voltaram ao São Petersburgo. Em 1871, eles tiveram mais um filho, Fyodor. E em 1875, mais um filho, Alexei. Ao retornar da Europa, a Ana assumiu toda a responsabilidade pela administração do dinheiro, percebendo que o Fyodor não consegue lidar com questões financeiras e sempre durante a vida toda ele lutava contra dívidas. A Ana assumiu a responsabilidade financeira e os problemas com dívidas e com empréstimos se acabaram. O Dostoiévski continuava escrevendo seus romances, publicou o romance Demônios e Adolescente. Em 1873, ele se torna um redator principal de uma revista, mas o trabalho tirava muito força dele e começou a se aumentar o ataque da epilepsia. Ele abandonou a carga e se dedicou plenamente à sua família. Ele passava quase todo o tempo com os filhos e com a esposa. Em 1875, de repente, morreu o filho mais novo, o Alexei. Ele herdou do Fyodor a doença dele, epilepsia. E num ataque de epilepsia, ele morreu sufocado. O Fyodor estava acabado. Ele começou a se culpar, achando que foi culpa dele porque ele passou a doença para o filho. E ele ficou em depressão e decidiu fazer uma peregrinação onde ele se encontrava e se comunicava muito com vários padres. Ao retornar da peregrinação, o Dostoiévski começou o romance Os Irmãos Karamazov e ressuscitou o seu filho morto, o Alexei, nas páginas do seu livro. Aquele Alyosha do romance representa o seu filho mais novo que ele perdeu. E lá nesse livro, nesse romance, o Dostoiévski personificou todas as suas principais questões da vida.
A pergunta mais importante que ele colocou na boca do Ivan é: como acreditar na existência de Deus se este mundo está atolado em sangue e lágrimas de crianças? Os irmãos Karamazov foi recebido de uma forma ambígua pelos leitores e pelos críticos. Alguns aceitaram o romance com admiração e entusiasmo, e os outros chamavam o romance de obscurantismo. O outro grande escritor russo, Lev Tolstói, adorou o romance e deu as opiniões superpositivas. Engraçado, mas os dois escritores, Tolstói e Dostoiévski, nunca se conheciam pessoalmente. Eles moravam no mesmo país, na mesma época, mas nunca os caminhos deles se cruzavam. E nenhum dos dois procurava o outro. Alguns críticos chamaram o Dostoiévski de fundador de gênero detetive, já que nos seus romances várias vezes foram apresentadas alguns crimes e assassinatos. A grande diferença entre romance do Dostoiévski como detetive é que desde o início fica sabendo quem foi que cometeu o crime. E no detetive isso normalmente se vê no final. Nas histórias do Dostoiévski, o que chama a atenção são os remorsos dos seus personagens, e isso é o principal. O que interessa nos assassinatos do Dostoiévski é que o herói busca o Deus nos seus crimes, e o retrato psicológico chama a atenção. Não é que assassinato em si que se interessa, mas sim como isso foi retratado e mostrado. O importante nos livros do Dostoiévski não é saber quem foi quem matou, como fica em qualquer detetive, mas sim o porquê que ele não pôde matar, o porquê que era proibido matar, mesmo se você muito queria. Nos livros dele, vê o caminho para o Deus. Segundo Dostoiévski, o caminho para o Deus se começa no ponto de extrema distância dele. Tal ponto de distância para o próprio Dostoiévski foi um momento de amizade com o Belinsky no início da sua carreira. Pode ser percebido que muitos heróis dos romances do Dostoiévski violavam os mandamentos do Deus e chegavam a Deus através da transgressão e através dos crimes que ele cometeu. Nos romances, a felicidade andava de mão dada com o sofrimento, e a felicidade ficava conhecida através do sofrimento, igual foi sempre na própria vida do Dostoiévski. Em 1879, o Dostoiévski começa a se sentir mal e o médico disse que ele estava com enfisema pulmonar. Em 8 de junho de 1880, o Dostoiévski foi convidado para um evento dedicado à inauguração de um monumento ao Pushkin, em Moscou. Lá, para ele, foi oferecido proclamar um discurso em homenagem do poeta. E o discurso marcou o auge da popularidade muito grande do Dostoiévski. Finalmente, ele era famoso de verdade. Esse discurso do Dostoiévski fez um grande sucesso. Durante esse período, Dostoiévski recebeu uma parte da herança da sua tia falecida, mas veio uma irmã dele na casa dele e pediu que ele recusasse a herança. O Dostoiévski, que finalmente conseguiu sair da pobreza, ele ficou furioso e disse que não vai recusar, porque ainda tem filhos que precisa sustentar. Durante essa conversa, aconteceu uma briga entre ele e a irmã, e o Dostoiévski ficou tão nervoso que começou a sangrar pela garganta. Depois de um tempo, ele se sentiu até um pouco melhor, mas no dia seguinte ele chegou à esposa e falou: "Sabe, Anna, eu percebo que vou morrer hoje. Acenda uma vela e me traz o Evangelho." Ele pediu a ela que ela abrisse o Evangelho aleatoriamente e lesse o que estava escrito ali. Ela abriu o Evangelho e era o 3º capítulo do Evangelho de Mateus. João o reteve e disse: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim."
Mas Jesus lhe disse: não o retenhas, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja bem, Ana, não o retenhas, disse o Dostoiévski para a esposa. O Fyodor Mikhailovich morreu em 28 de janeiro de 1881. No funeral dele, como se costumava dizer, compareceu toda a Rússia. Na lápide do túmulo dele estão escritas as mesmas palavras do Evangelho que ele escolheu como epígrafo para o seu romance Irmãos Karamazov. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.